Irmãos, hoje eu tenho um assunto para tratar que é tecnologia e fé cristã. Tá? Eu quero trazer uma abordagem temática aqui de cosmovisão cristã, né, indo em pontos específicos das Escrituras para construir uma visão cristã crítica sobre esse tema. Se você é daqui da igreja há um pouco mais de tempo, você deve lembrar que eu já falei sobre alguns temas aqui. Né? Eu já falei sobre trabalho, eu já falei sobre lazer, eu já falei sobre aborto, eu já falei sobre homossexualidade. Hoje eu quero falar sobre tecnologia. Algo que nos envolve diariamente, 24 horas por dia, e que nós precisamos pensar sobre isso a partir das Escrituras e não a partir da própria tecnologia ou da própria narrativa secular da tecnologia, da ciência e da evolução. Então hoje nós vamos fazer esse exercício de ir à Bíblia para ver como o crente deve pensar tecnologia e lidar com a tecnologia. Essa foi uma mensagem que eu preguei no final de semana passado lá no Acre. Tive essa oportunidade de ir para Rio Branco, falar numa conferência, numa igreja muito amada e que tem amigos ali muito queridos. Então achei interessante esse tema para trazer para a nossa congregação aqui também, para nós pensarmos sobre isso. Então a Sabrina vai me acompanhar aí nos slides, tem só algumas citações para a gente não se perder, alguns resumos, e eu espero que Deus possa falar conosco aqui, a partir da Bíblia, sobre esse tema. Amém? Então, vamos nos concentrar nele hoje à noite, passar aqui um tempo meditando biblicamente sobre ele. Deixa eu começar definindo o que seria tecnologia e o que eu quero falar com isso. Minha definição mais técnica, pegando o termo aí, tecnologia, tem a ver com técnica, né? Seriam as duas palavras gregas que formam esse termo que nós conhecemos aí no nosso dia a dia. Técnica, né? Ou o fazer as coisas, o transformar as coisas, e a logia, que seria o logos, o estudo disso. Então, se a gente for resumir essa etimologia da palavra, nós teríamos algo do tipo o estudo da técnica, o estudo do saber fazer as coisas. Tecnologia tem a ver com isso. Transformar, reorganizar as coisas, construir coisas, tem a ver com criatividade, com transformação de matérias-primas. Então, tecnologia no sentido mais etimológico da palavra seria isso. Se eu for colocar num sentido mais caminhando para a teologia e caminhando aqui para algo mais leigo, eu vou usar essa definição que o Tony Rank deu, tá? Que tecnologia é o reordenamento das matérias-primas para fins humanos. Okay? Fique com essa definição na sua cabeça. Sempre que o homem estiver pegando matérias-primas, reordenando, reorganizando, criando coisas a partir dessas matérias-primas, ele está fazendo tecnologia. Geralmente, quando a gente usa essa palavra, ou pensa nessa palavra, a gente pensa em tecnologia avançada, né? Computadores, smartphones, carros elétricos e essas coisas, né? Corrida espacial, foguete, essas coisas. Mas qualquer coisa, da mais básica que seja, que envolve o homem atuando para transformar isso em algo, para reunir e organizar a matéria-prima, isso é tecnologia. Então pense comigo num pregador de roupas, para a gente ilustrar bem aqui o que eu quero falar. O pregador de roupas é um desenvolvimento tecnológico. Alguém pensou que se ele cortasse a madeira para fazer cada parte do lado, né, do pregador, naquele formato em que eles poderiam se juntar como uma pinça, né, eles poderiam fazer esse movimento de pregar e soltar. E aí a pessoa pensou que se eu pegar um metal, um tipo de arame, fazer ele enrolado aqui na madeira, para fazer tipo uma mola, uma fossa, né, que vai apertar e soltar, ele vai fazer um pregador que eu posso colocar num fio e pendurar as minhas roupas para secar, né, para o sol secar. Então isso aí é um desenvolvimento tecnológico, do mais simples possível, que a gente usa no nosso dia a dia. Assim como a roda é, como o telefone é, como qualquer coisa que o homem tem criado a partir das matérias-primas, nós podemos chamar de tecnologia. Tá? Se eu fosse fazer uma distinção maior aqui, a gente poderia falar em conhecimento tecnológico, seria o nosso conhecimento que nós temos para produzir a tecnologia. Então lembra do pregador? Alguém pensou, eu posso fazer um tipo de pinça aqui com uma molazinha que vai pregar as coisas. Esse é o conhecimento que a pessoa tem, a ideia que ela tem por trás da tecnologia. Poderíamos falar em processo tecnológico, que é o processo de criar essa tecnologia. Então imagine lá o rapaz
cortando a madeira para fazer o pregador, enrolando aqui o aramezinho ou o metalzinho, juntando os dois, e isso no processo de criação da tecnologia. Então seria o processo tecnológico. E nós temos o produto desse processo, que é aquilo que foi criado. Nossa ilustração aqui, o pregador de roupa. Então eu quero usar tecnologia para falar dos produtos que são criados pelo conhecimento e pelo processo tecnológico. Vamos usar nesse termo aqui. Certo? É o pregador de roupas, são os nossos celulares, são os nossos computadores, são os nossos carros, os ar-condicionados, ventiladores, essas coisas. Quando eu estiver falando de tecnologia, eu estou falando disso. Desses produtos tecnológicos que estão ao nosso redor. A gente vai pensar biblicamente sobre eles a partir aqui da cosmovisão cristã. Vamos caminhar nisso. Tá? Há um livro muito interessante chamado Do Jardim à Cidade. From Garden to the City. É um livro em inglês. Infelizmente nós não temos em português. Mas eu recomendo quem estiver aí buscando informação sobre isso a ler esse livro. Qual é a ideia do autor desse título aqui? É que na história da redenção cristã, nós temos um progresso tecnológico. A história bíblica começa num jardim. Matéria-prima bruta. Natureza ali, criada por Deus, mas não trabalhada pelo homem ainda. E o plano de redenção, a história bíblica, termina numa cidade, na Nova Jerusalém. Tecnologia. Progresso tecnológico. O homem transformou o jardim, matéria-prima, numa cidade. Com ruas, com construções, com saneamento básico, talvez. Então, no plano de redenção de Deus, nós temos um avanço de tecnologia. Da mente humana trabalhando para criar novas coisas, para avançar a sociedade, para produzir cultura e tecnologia. Então, a Bíblia pressupõe isso. E nós podemos trabalhar na visão cristã de criação, queda, consumação, redenção e consumação, os aspectos da tecnologia dentro de cada um desses pontos. Que é assim que nós construímos a nossa ideia de visão de mundo cristã. Então nós vamos fazer isso aqui passando por criação, o que a tecnologia tem a ver com isso, né? Queda, o pecado, como isso afetou a tecnologia, redenção e consumação, como isso também nos aponta na direção e no tratamento da tecnologia. Bom, então nós vamos passar por esses pontos aqui. Abra comigo sua Bíblia, aí só vá para o capítulo, né? Você já está com ela aberta, aos versos 26 e 28 de Gênesis. Nós vamos encontrar aqui o mandato cultural de Deus ao homem, e nele nós vamos encontrar tecnologia presente, pelo menos implícita aqui nesse texto. Então o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 28, diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós conhecemos esse texto, dentro da cosmovisão cristã, como o mandato de Deus ao homem para produzir cultura, para que ele domine a criação e para que ele comece a usar a criação para ali o bem humano e os propósitos de Deus. São as ordens que Deus está dando aqui. E isso tem tudo a ver com sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus está fortemente ligada ao conceito de que nós somos seus representantes aqui na terra, que nos colocou aqui para dominar sobre a criação que Deus fez. Como se Ele criasse todas as coisas, Ele está governando todas as coisas, mas Ele coloca um mordomo aqui para dizer: você também vai dominar sobre isso. Você que é o meu mordomo da criação. Eu vou colocar a minha imagem para exercer esse domínio sobre a natureza, para sujeitar as coisas, para dominar os peixes, as aves e os animais da terra. Nisso aqui, irmãos, nós estamos falando de cultura. O homem produzindo coisas. O homem dominando as matérias, reorganizando as matérias, produzindo cultura, avançando tecnologicamente. Isso está implícito
nesse texto. Imagine os mandamentos de se espalhar pela terra e de frutificar, de multiplicar. Ter filhos e se espalhar pela terra. Isso pressupõe tecnologia, mesmo da mais básica possível, mas pressupõe. Alguém vai começar a ter que ir mais longe para se espalhar pela terra, né? E só andando talvez não seja possível. Alguém vai ter que começar a construir proteções para a família, quando a família é muito grande. Alguém vai ter que começar a encontrar um jeito mais rápido de colher as frutas e colher e produzir comida quando a população estiver muito grande, porque a ordem é se multiplicar e povoar a terra. Isso inclui tecnologia. Dominar sobre os peixes. Como é que o homem domina sobre os peixes? Ele precisa de um anzol, no mínimo. Ele precisa de alguma coisa que leve ele a ter algum tipo de utilidade na água, de algum tipo de mecanismo para ele fazer isso. Então, nós estamos aqui no mandato cultural, que também é um mandato tecnológico. Eu creio que nós precisamos, ou fazemos tecnologia desde antes do pecado. Da mais básica possível, mas nós fazemos. O homem foi dado a imagem e semelhança de Deus, né, junto com atributos de Deus de criatividade, inteligência, raciocínio, para que ele possa subcriar na criação de Deus, e isso pressupõe, logicamente, criação de coisas, avanço tecnológico. Então eu queria dizer isso, o mandato cultural de Deus aqui é um mandato tecnológico para nós. Nós somos seres criativos, e isso nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Significa que tecnologia é algo que foi pensado e ordenado por Deus. É algo bom, é algo santo. Não veio ou surgiu somente por causa do pecado, ou como consequência do pecado. A tecnologia está presente no Éden, como estará presente em novos céus e nova terra. Então não é pecaminoso em si, não é mal em si. Gênesis vai nos dar alguns exemplos ainda de como a Bíblia faz questão de marcar alguns desenvolvimentos tecnológicos. E aqui eu sei que nós já estamos na época do pecado, mas a Bíblia parece não fazer um juízo se isso é mal ou é bom. Ela simplesmente está marcando tecnologias que foram sendo criadas. Então, se você for a Gênesis, capítulo 4, verso 20 e 22, você vai ver aí a descendência de Caim, homens criando coisas. E a Bíblia vai, de forma interessante, registrando isso. Então, o verso 20 diz assim: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então, provavelmente, muito provavelmente, Jabal foi esse cara que desenvolveu as tendas, que começou a construir tendas, e de certa forma ter essa atividade de criar gado. Isso é criação, desenvolvimento tecnológico, né? Seu irmão, o nome do seu irmão era Jubal, continua o texto aí. E esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ou pode aparecer com outros nomes, dependendo da tradução. Mas esse aqui parece que é o cara que inventou os instrumentos musicais. Que de alguma forma juntou matérias-primas e disse: dá para fazer um som, dá para tirar um som com essas coisas aqui. Dá para ter notas aqui com isso, né? E aí ele foi esse pai, desenvolvimento tecnológico. São os inventores que a Bíblia vai citando aqui. E continua: Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então aqui nós temos um homem que começou a juntar, descobrir que esses elementos podem ser úteis para o homem. Seja com ferramentas, com armas, mas aqui se começa a trabalhar com cobre e ferro, com metal. Então nós temos desenvolvimento tecnológico, a Bíblia fazendo questão de registrar essas coisas no contexto histórico de Gênesis. Mas algo sensacional sobre tecnologia é o que nós encontramos em Noé, no capítulo 6 de Gênesis, verso 14. Vá comigo para lá. Eu digo que isso é sensacional porque me parece que Noé não sabia como fazer a arca bem feita. Noé não tinha ainda um conhecimento tecnológico de construir uma arca tão grande, que suportasse tanta água do lado de fora por tanto tempo. Não havia essa tecnologia disponível ainda naquela época. E o que Deus faz é Ele mesmo produzir tecnologia. Ele mesmo ensinar tecnologia a Noé. Ele diz assim, verso 14. Deus falando a Noé: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Meu Deus, eu nunca consigo dizer isso. Cipreste. Uma arca de madeira.
Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Então olha o que Deus está dizendo aqui a Noé. Noé, tem um jeito certo de fazer. Tem um conhecimento tecnológico aqui que vai dar certo para o meu propósito. E tu aprende aí para tu aprender a fazer. Não usa qualquer madeira. Que talvez tu não conheça, mas tem uma que é a melhor para esse propósito aqui. Essa aqui do nome que eu falei, né? Madeira disso aqui. Né? E tu usa, cara. Tu não pega qualquer coisa para colar essas madeiras, nem para vedar, né? Para fazer esse impermeabilizante. Tu pega piche, tu usa piche. Porque talvez tu não saiba, mas esse é o melhor impermeabilizante que existe. Tu passa isso do lado de dentro, tu passa também de fora. Então Deus está dando esse conhecimento tecnológico a Noé. E Noé constrói uma arca tão robusta como aquela, que aguentou tanta água, tanta chuva, por tanto tempo, porque Deus o ensinou a progredir tecnologicamente para os propósitos de Deus e para o cuidado do próprio Noé. Nós temos aqui Deus produzindo tecnologia com esses fins bons e santos. Então a nossa conclusão a partir da criação, de Deus mesmo, usando tecnologia, é que ela é boa e ela é útil para os propósitos de Deus. Ela é boa para o ser humano. Ela traz bênçãos. Ela não é inerentemente má ou pecaminosa. Tá? Às vezes os crentes têm essa imagem aqui da tecnologia. Vou fazer uma pergunta para você, e aí você vai ver aí se eu estou certo ou errado. E eu me coloco dentro dessa situação. Você já pensou na eternidade? No céu? Novos céus e nova terra? Quando nós moraremos nessa nova Jerusalém? Tenho certeza que você deve ter parado para imaginar como vai ser. E eu duvido que você tenha pensado que a nova Jerusalém é uma cidade futurista. Ninguém pensa assim, gente. Vou dizer como é que eu penso. Geralmente eu penso que nós vamos voltar aos tempos de Jesus, no mínimo. Vai ser a Jerusalém como era a Jerusalém lá na época de Jesus. As ruas, aquele tipo de época tecnológica. Tá? Sem carro, sem ar-condicionado, sem nada dessas coisas. Sem energia, lâmpada, né? Essas coisas, nada. Do mesmo jeito ali. Eu sempre imagino isso. E a verdade é que a Bíblia não diz como vai ser. Não tem uma ideia de em qual era tecnológica nós vamos estar. Mas por certo preconceito, nós sempre pensamos que nós vamos regredir no tempo. Talvez por algumas figuras que a Bíblia usa, porque era daquela época. Mas nós sempre pensamos isso. É só uma ideia de pensamento aqui. Ninguém pensa na Nova Jerusalém como os Jetsons, por exemplo. Vivendo naquelas carros voadores e tal, essas coisas. Mas e se for assim? Nós não sabemos. E se Jesus voltar hoje e a tecnologia do milênio for exatamente essa aqui agora e também dos novos céus e nova terra? A gente precisa quebrar um pouco nossos preconceitos com o avanço tecnológico. Outra coisa estranha, principalmente quando nós pensamos em tecnologia e entretenimento, é que as coisas pertencem ao diabo. Graças a Deus eu não tenho vivido muito mais isso. Mas era comum, né? Quando surgia algo tecnológico, uma invenção nova, muitas igrejas olhavam para aquilo e diziam, isso é do diabo. Surgiu o rádio, isso é do diabo. Surgiu a televisão, isso é do diabo. Surgiu a internet, isso é do diabo. Surgiu o smartphone, isso é do diabo. O iPod, isso é do diabo. Porque a gente às vezes tem esses preconceitos de que novas tecnologias pertencem ao diabo. Quando nós deveríamos ter, em primeiro lugar, nós vamos ver a análise crítica daqui a pouco, mas em primeiro lugar, olhar e dizer, isso é fruto de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso é o homem trabalhando na matéria-prima e exercendo o seu mandato cultural que Deus deu. Nada pertence ao diabo. Nós podemos usar, e o diabo pode usar isso por causa dos nossos pecados. Mas as coisas não são dele, como se elas fossem más e diabólicas em si. Né? E aí o pessoal fala assim, não, a internet é do diabo. Bom mesmo é o rádio. Mas na época, o rádio também era do diabo quando ele foi inventado. Então a gente fica nessas incoerências preconceituosas contra a tecnologia. Então aprenda isso. Conhecimento tecnológico, processo tecnológico, tecnologia em si, os produtos que nós temos, eles não são maus em si. Eles fazem parte da criação no sentido de que Deus nos mandou produzir tecnologia, produzir cultura. Isso faz parte de sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, na visão cristã, nós não negamos essas coisas. Nós não vivemos isolados
como se quiséssemos viver em outra época, porque essa época é diabólica, porque a tecnologia está avançando. Nosso pensamento não é por aí. Talvez você esteja pensando algo do tipo assim, né? Somente os mais experientes, né? Eu não gosto muito de tecnologia, eu não sou dessa geração aí que mexe em celular, computador, não sei nem entrar na internet, então essa mensagem não é para mim. Não é verdade. Talvez você não goste das novas tecnologias, das tecnologias atuais, mas você gosta das antigas. Você dirige um carro, você dorme no ventilador, no ar-condicionado, né? Você assiste televisão ou ouve um rádio. Enfim, várias coisas que você olha a previsão do tempo para saber se vai fazer calor, frio, chuva, essas coisas. Você viaja de avião, enfim. Então a questão é, todos nós estamos envolvidos nisso. E devemos ter essa mentalidade aqui. Segundo ponto é a entrada do pecado agora na humanidade, no mundo, e o impacto que isso tem na tecnologia. Nós vamos ao episódio, pode passar aí, Sabrina, da Torre de Babel. E ali nós vamos ver a cultura má tecnológica de Babel. Então vá comigo a Gênesis, capítulo 11, verso 1. Vamos ler até o 4. Eu vou me demorar mais um pouco aqui, porque nós estamos nessa época do pecado, nós estamos sob os efeitos do pecado e sob essa cultura pecaminosa da tecnologia. Então o texto de Gênesis 11, do 1 ao 4, diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, né? Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Olha como esse episódio aqui, pecaminoso de Babel, é interessante. E como nós vivemos nessa cultura aqui de Babel até hoje. Então nós temos aqui no texto homens se juntando, vindo de lugares para se juntar, para começar um empreendimento ousado aqui. Eles vão construir algo. E aqui vai entrar a tecnologia, o texto é bem claro sobre isso, é muito interessante como o autor bíblico faz questão de dizer isso. Os homens começaram a pensar, vamos fazer tijolos e usá-los em lugar das pedras. Então o conhecimento do homem estava progredindo. Eles começaram a perceber, pedras não sustentam tão bem quanto tijolos. Se nós aprendemos a fazer tijolos, tijolos são melhores. Se conectam, se fixam melhor um em cima dos outros. Nós fazemos no formato que a gente quer, eles vão ficar empilhadinhos direito, dá para construir uma coisa muito maior com tijolos. E em vez agora da argamassa, né, que seria algo que eles usavam na época, vamos usar o piche, ou em outras traduções o betume. Talvez a mesma coisa que Deus mandou Noé usar na arca, né? Porque isso vai servir de um cimento melhor aqui. Vai colar melhor os tijolos. Então Babel só pode ser planejada porque eles começaram a criar novas tecnologias de construção civil. Tijolos e piche agora. E assim eles poderiam construir toda a cidade de Babel e esse templo religioso no meio, essa torre, uma espécie de zigurate que tocasse os céus. Não no sentido de tocar os céus, né, mas de ser tão alto que dá a impressão de que chegou aos céus. Então eles queriam fazer isso. Queriam usar a tecnologia para isso. Até aí tudo bem, gente. Ok, vamos fazer um prédio alto, a cidade em volta disso. Mas olha a intenção pecaminosa para o uso dessa tecnologia aqui. Os homens querem tornar os nomes deles famosos, glória ao nome do homem, glória ao empreendimento humano, e eles querem não ser espalhados sobre a face da terra. Percebe que eles estão em rebelião direta contra Deus? Gênesis capítulo 1, texto que nós lemos. Qual é a ordem de Deus? Multipliquem-se, espalhem-se sobre a terra. E agora o homem vem para usar a tecnologia para dizer, negativo, Senhor. Nós vamos tornar célebres os nossos nomes, porque nós não precisamos de Deus. E nós não precisamos nos espalhar pela terra. Nós queremos ficar aqui juntos, contra o propósito que Deus criou. Então o empreendimento de Babel é um empreendimento de rebeldia contra Deus. É o uso da tecnologia para divinizar a humanidade, desobedecer a Deus.
é um uso aqui religioso, para dizer, nós somos nossos próprios deuses, nós fazemos as nossas próprias leis. Deixa eu trocar aqui o microfone. A tecnologia aqui, ó, se a gente depender só dela. Oi? Pronto? Vamos lá. Então nós ainda vivemos nessa cultura de Babel. Usarmos a tecnologia para o homem pode tudo. Nós somos os caras e nós podemos nos rebelar contra o Criador porque nós não precisamos mais dele nem de segui-lo e seguir a sua vontade. Então Babel é uma cultura de independência, rebeldia. Vamos colocar nesse termo tecnolatria, talvez. Idolatria da tecnologia. E nós vivemos isso até hoje. O Tony Rank, aquele cara que eu citei no começo, ele escreveu um livro muito bom, gente. Que estão dizendo, faz tempo que vai ser traduzido para o português, e eu estou esperando e não saiu ainda. Mas é 12 maneiras que o seu telefone tem mudado você. Ou está mudando você. Ele diz o seguinte sobre esse episódio de Babel. A tecnologia chegou a uma expressão particularmente desagradável na Torre de Babel. Uma tentativa de consolidar todas as inovações de edifícios conhecidos para construir uma cidade rebelde. Mais do que um simples arranha-céu, Babel era um novo império com uma cidade central unificada em torno de um templo, a torre. Todos dedicados à adoração do progresso humano. Suprimindo a engenhosidade de Deus em todos os avanços humanos, Babel foi a tentativa do homem de sequestrar a tecnologia e fabricar toda uma sociedade e vida religiosa em rebelião ao Criador. Então, nossa cultura de Babel é essa. Deus criou a tecnologia, nós sequestramos ela para nos rebelar contra Ele por causa dos nossos pecados. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu acho que é a Babel da modernidade. Que é o fato do homem ter pisado na Lua há 50 anos atrás. Vou falar de astronomia aqui na frente do Adriano. Estou morrendo de medo aqui, de vergonha. Mas vamos lá. Ele é o meu consultor aí para esses assuntos técnicos. Então, no dia 20 de julho desse ano, nós comemoramos 50 anos que o homem pisou na Lua. E para mim, irmãos, esse é o maior feito tecnológico que a humanidade já conseguiu fazer. É a maior demonstração da criatividade, do poder, do raciocínio, da inteligência humana. Se você pegar qualquer livro ou... como é que o pessoal chama? Gente, esqueci a palavra. O filme que conta a história das coisas. Documentário. Meu Deus, como é que esquece isso, né? Se pegar qualquer livro, documentário sobre a chegada do homem na Lua, você vai ver o que eu estou falando e você vai concordar comigo. No começo da década de 60, os Estados Unidos mal tinham conseguido enviar um astronauta para a órbita da Terra, para o espaço, né? E eles colocaram essa missão de que até o final da década nós vamos mandar os astronautas para a Lua. E o pessoal dizia, isso aí é meio impossível, não dá para fazer. Mas eles fizeram em 1969. Eles mandaram não só um, mas 3 e 2 pisaram lá. E nós conhecemos aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Então, quando nós olhamos para esse grande feito tecnológico, na minha visão que eu tenho, que eu gosto muito disso e que eu me maravilhei com isso, né? Não na época, não era nascido, mas estudar sobre isso é maravilhoso. Mas ainda assim, eu olho para esse evento e digo, como isso é pequeno. Como isso é insignificante diante de tudo que Deus criou. E o homem está se vangloriando disso. Então eu escrevi um texto sobre isso na época da comemoração. Eu queria compartilhar isso com os irmãos, para a gente ter uma ideia do quão insignificante o maior feito tecnológico humano é diante de Deus. Então, segura aí algumas informações que eu vou jogar para vocês. Vocês vão crendo aí que é verdade, tá? Porque é verdade, tá, gente? Então, a luz viaja a aproximadamente, um pouquinho menos, mas aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A Lua está diante da Terra um pouco mais de 300 mil quilômetros. Acho que é 384 mil quilômetros. Tá? Então, se você for bom dos cálculos aí bem rápido, você vai perceber que a luz, para chegar daqui até a Lua, demora um pouco mais de 1 segundo. Você liga um laser aqui, que chegue lá, ele vai demorar 1 segundo e um pouquinho para chegar na Lua. Então, pense comigo o seguinte. O mais distante que o homem chegou, o maior avanço tecnológico que o homem já fez, só foi capaz de chegar aonde a luz chega em 1 segundo e pouquinho.
Só 1 segundo e pouquinho. Essa é a distância na velocidade da luz que o homem conseguiu chegar. Se nós falarmos, vamos aumentar as distâncias agora. Sistema solar, o nosso sistema solar. A luz demoraria 11 horas para ir do começo ao fim, de uma ponta a outra dele. 11 horas. E o homem só conseguiu chegar onde ela vai a 1 segundo e pouquinho. Se nós agora aumentarmos e formos até a estrela mais perto, o aglomerado de estrelas mais perto do Sol, que é uma estrela chamada, um conjunto de estrelas chamado de Alpha Centauri, a luz para chegar daqui do nosso sistema, do Sol, até lá, demora 4,3 anos de viagem. A luz viajando, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 4,3 anos. Consegue medir o tamanho disso? Se nós formos agora de uma ponta a outra da Via Láctea, nossa galáxia, a luz demoraria 100 mil anos para viajar de uma ponta para outra. Você consegue imaginar ou contabilizar aí quantos segundos cabem em 100 mil anos? É o tamanho da pequenez humana que é chegar na Lua. Vamos piorar um pouquinho da última vez agora? Se nós viajarmos entre galáxias e formos até a galáxia mais perto da Via Láctea, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea é Andrômeda, nome de ficção científica, né? Se nós viajarmos daqui até lá, na velocidade da luz, nós vamos demorar 2,3 milhões de anos para chegar na galáxia que é mais perto da nossa. Quantos segundos cabem em 2,3 milhões de anos? É impensável esse número. Aqui está a pequenez do que é o maior avanço que a humanidade já fez em termos de tecnologia. Nada diante do que Deus criou. Quando eu olho para isso, com a minha mente cristã, eu penso, tudo isso me mostra a grandeza de Deus diante da pequenez humana. O que nós de mais espetacular fizemos não vale de praticamente nada. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que o universo que Ele criou. E assim como Deus está aqui agora nesse culto, Ele está em Andrômeda, 2, milhões de anos-luz daqui. Coisa que o homem provavelmente nunca vai chegar. Mas esse não é o pensamento da ciência, esse não é o pensamento secular. Eu quero mostrar para vocês, eu acho que tem a foto aí, deste jornal de Portugal, que saiu no dia aí que o homem chegou na Lua. Olha a matéria, gente. Honra e glória ao homem e à ciência. Eu entendo que é um feito digno de aplausos, mas há uma divinização do ser humano. Essa é a nossa, talvez, Babel moderna. Na época diziam que essa seria a grande fronteira a ser alcançada. E se o homem pode chegar na Lua, ele pode fazer o que ele quiser aqui na Terra. A tecnologia e a ciência podem fazer qualquer coisa se isso foi feito. Não precisamos de Deus. Nós chegamos nos céus, nós tocamos o céu. Nós tocamos a Lua. Então fica com essa frase que para mim é a principal dessa mensagem, do Tony Rank ainda. A tecnologia não é inerentemente má, mas tende a se tornar a plataforma preferida para expressar a fantasia da autonomia humana. Lembra? Ela não é má, mas por causa do nosso pecado, ela é a plataforma preferida para expressar a nossa fantasia de autonomia de Deus. E dizer, eu não preciso do Senhor, eu tenho a tecnologia ao meu lado. Eu não necessito dele. Quando você começa a pensar, você vê que tem uma certa lógica nesse pensamento pecaminoso. Não que ele seja correto, mas o homem sem Deus tem um certo raciocínio que é o seguinte. A tecnologia, ela dá poder ao homem sobre a criação. Né? De fazer as coisas que nós fazemos. A tecnologia ajuda a curar doenças. A tecnologia ajuda na alimentação, em produzir mais comida. A tecnologia ajuda a resolver problemas, gera riqueza, nos dá conforto. A tecnologia é base para o progresso da sociedade. A tecnologia promete salvar a humanidade em vários aspectos. E nós começamos a enxergar pontos religiosos dentro da tecnologia. Por isso é fácil cair nessa ilusão. Por isso é fácil começar a devotar nossas esperanças a isso, ao desenvolvimento tecnológico. Então, o grande efeito do pecado é esse. Rebeldia contra o Senhor. Autonomia do Senhor. Para dizer, nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós podemos salvar a nós mesmos. Há um escritor chamado David Nobel, que ele escreveu um livro, A Religião da Tecnologia.
para falar só sobre isso. E há uma frase dele que ele diz o seguinte, ele vai citando vários desenvolvimentos tecnológicos, genética, clonagem, né, internet, várias dessas coisas, e ele diz assim, todos esses avanços tecnológicos abrigam crenças profundas que são variações sobre temas religiosos familiares. Então há religião dentro da tecnologia. Nós temos a nossa esperança isso. Nós temos uma espécie de escatologia tecnológica que a tecnologia vai salvar a humanidade de uma destruição global, vai resolver os problemas que nós estamos enfrentando, vai nos salvar do extermínio. Porque nós temos essa esperança escatológica no progresso tecnológico. O Elon Musk, não sei se vocês conhecem, mas é o Tony Stark da vida real, que o pessoal chama, né? Um bilionário envolvido com várias empresas de tecnologia. Ele é dono da Tesla, aquela que faz carros elétricos e autônomos, né, que não tem motorista. Ele é dono da SpaceX, que é uma empresa que trabalha hoje junto com a NASA, fazendo foguetes, satélites, essas coisas. E ele tem a missão de colonizar Marte. E qual é uma das ideias dele? Que se um dia a Terra for destruída pelo próprio ser humano, se um dia os recursos daqui acabarem, eles já estarão em Marte e poderão viver lá uma espécie de nova Terra. Não parece religioso isso, gente? Ele está querendo construir um novo céu e uma nova terra, para que no dia que isso aqui vier ao fim, ele ter uma esperança escatológica em Marte. E o Elon Musk é bem religioso mesmo na tecnologia. As coisas que ele diz são bem cultos religiosos mesmo à tecnologia. Nós não podemos cair nisso. Há uma esperança maior do que tudo isso. Então esse é o nosso pecado aqui. Cada um de nós vive isso aqui diariamente. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas vamos para a redenção. Vamos naquilo que o Evangelho faz nas nossas mentes, para que a gente lide da maneira correta e cristã com a tecnologia e lute contra essa rebeldia e autonomia de Deus, causada aí pelos nossos produtos tecnológicos. Então pense comigo o seguinte. Quando você conhece o Evangelho, ou quando o Evangelho é pregado, ele não oferece só uma mensagem pequena de vem cá e você vai ter vida eterna. Você vai ser abstraído daqui, você vai ser levado para outro nível, outra dimensão, você vai fugir do seu corpo, da criação. Não é esse tipo de mensagem que o Evangelho nos dá. O Evangelho nos coloca e nos faz participantes e nos faz conhecedores de uma narrativa de Deus para esta criação dele. Ele nos coloca e nos dá uma visão de mundo para viver os propósitos de Deus aqui e agora também. O Evangelho transforma as nossas vidas aqui, agora, do que nós fazemos. E isso envolve tecnologia. Então nós estamos vivendo numa narrativa. Imagine que sua vida é um filme, você é um personagem dele. Você está vivendo um roteiro que foi escrito por um roteirista, por um diretor. E quando nós somos salvos pelo Evangelho, nós tomamos consciência que nós vivemos no roteiro de Deus. Deus começa a nos mostrar qual é o nosso papel como personagem desse grande filme, dessa grande narrativa de criação, queda, redenção e consumação. Então, quando nós vamos a Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, é isso que nós encontramos ali. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo vem trabalhando salvação, os primeiros capítulos de Romanos, né, falando sobre a grande teologia do Evangelho, da salvação, da soberania de Deus. E ali nessa primeira parte ele vem escrevendo salvação, plano de redenção. Quando ele vai falar da vida humana, ele começa com isso. Agora que a salvação se manifestou a vocês, ela se manifestou para a transformação da mente, para uma nova visão de vida. Uma visão que agora sabe, aproveita e vive a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. A nós nos foi dado essa nova narrativa de vida, esse novo roteiro, ou nos dá a consciência que nós estamos nele, que precisamos viver de acordo com ele. Então, há um autor reformado e filósofo da área de tecnologia chamado Egbert Sherman. Ele tem um livro, esse está em português, Cristãos em Babel. É um livro pequenininho, se você quiser ler sobre isso, está aí um ótimo livro, bem baratinho, na Amazon. Então, ele escreve sobre a narrativa que nós vivemos, de evolução, descontrole da natureza, esperança na tecnologia para salvar todas as coisas, e dependência tecnológica, em rebeldia contra Deus. Então,
Então, há uma citação dele aqui interessante, que ele diz o seguinte: seus esforços, os esforços humanos, para coordenar o futuro, dependem da tecnologia e do método científico. Aplicando os métodos científicos de controle às atividades não tecnológicas, como economia e política, eles serão provavelmente controlados. Assim considero a tecnologia o motor do progresso cultural e nosso crescente conhecimento científico o combustível que aciona o motor. Todos os problemas e as ameaças já existentes, mesmo os gerados pela própria tecnologia, podem ser solucionados pelas descobertas da ciência e da tecnologia mais recentes. Isso é o que nos contam hoje. Essa é a narrativa que o mundo vive. Se nós temos problema, ciência e tecnologia vão resolver. Se há um fim iminente do mundo, ciência e tecnologia vão dar um jeito nisso. E a narrativa seria mais ou menos essa. Nós aparecemos aqui pelo acaso da evolução, seleção natural. A vida surgiu e depois ela foi evoluindo nesse processo. Então a natureza é descontrolada. Ela está aí ao acaso, não há alguém com providência sobre ela, nem governo sobre ela, mas ela está aí o tempo todo evoluindo de maneira randômica, casual, por aí. Para controlar a natureza, então, para que nós possamos exercer esse poder sobre ela, nós precisamos de tecnologia. A tecnologia é a solução de todas as coisas, dessa natureza incontrolável. E nisso nós precisamos da ciência e do método científico. São as duas coisas que unidas são a nossa salvação, a nossa redenção. É a narrativa que nós ouvimos por aí. Mas essa não é a narrativa do Evangelho de Jesus. Essa não é a narrativa que o Evangelho nos deu nas Escrituras para nós pensarmos e vivermos. Há uma outra narrativa aqui que o Evangelho nos dá. Seria essa. Ao invés da evolução, criação. Deus criou todas as coisas. E ao invés de uma natureza descontrolada, uma natureza que está, ainda que sim, que o pecado esteja aqui, mas é uma natureza que está debaixo da soberania de Deus. Ele sim exerce todo o poder e controle sobre todas as coisas. E elas vão trabalhar e vão exercer os seus propósitos divinos e soberanos. Essa é a nossa narrativa. E quando nós entendemos isso, nós vemos que a nossa solução para os nossos problemas é arrependimento e fé em Jesus. Para sermos inseridos e tornados conscientes dessa narrativa, vivermos a vontade de Deus e podemos usar a tecnologia agora só como aquele adereço, talvez, que nos permite cumprir os propósitos divinos. Como aquelas boas ferramentas para cumprir os propósitos de Deus, mas não como esperança da salvação, porque a nossa esperança está no Deus eterno e soberano que criou e governa todas as coisas. Essa é a nossa narrativa. A cruz nos deu esse pensamento e essa visão. Eu fiz uma tabela para comparar essas duas narrativas aí. Ainda bem que dá para ler. Tecnolatria e cristianismo. Então, ponto de partida, evolução, cristianismo, criação. O problema da tecnolatria ou da evolução é que falta controle sobre a natureza e a humanidade. No cristianismo, é o pecado que afetou a natureza e a humanidade. Então a necessidade ali do homem secular é controle. No cristão é arrependimento. A solução do homem secular seria desenvolvimento tecnológico por meio do conhecimento científico. A solução para o cristão é fé no Evangelho de Jesus e conformidade com a vontade de Deus. No homem secular ali, a tecnologia é a esperança de controle e avanço da humanidade para a eternidade. No cristianismo, ela é só útil para o bem da humanidade, para ajudar a cumprir os propósitos de Deus. Então o Evangelho nos salvou para essa visão aqui, cristã, da tecnologia. Para que nossa mente não seja moldada àquela outra visão ali da tecnolatria. Nós precisamos pensar diariamente sobre isso na nossa forma de lidar com as coisas ao nosso redor. Eu quero ler um texto que está em Jó, capítulo 28. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia. Vamos ler todo o capítulo, não vai demorar muito. Mas eu quero que você perceba aqui o lapso de sabedoria de Jó, desse texto bíblico, sobre tecnologia, gente. Parece incrível, né? Mas é sobre tecnologia, você vai perceber. O texto diz o seguinte, Jó 28. Em versões mais atualizadas, você percebe mais o conteúdo teológico. Mas nas versões mais clássicas, vamos dizer assim, também dá para perceber.
Eu estou lendo na Almeida, século 21. Diz o seguinte. Só para você entender, Jó vai falar de mineração. De como o homem como a criatividade do homem permite que ele minere materiais preciosos debaixo da terra. Olha só. Na verdade, existem minas de prata e lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limites às trevas e exploram até os confins as pedras na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe do lugar onde moram e em lugares esquecidos pelos viajantes, longe dos homens, penduram-se e balançam de um lado para o outro. Quanto à terra, dela procede o alimento, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar de safiras e tem ouro em pó. A ave de rapina não conhece essa vereda, e os olhos do falcão não a enxergam. As feras altivas nunca a pisaram, nem o leão feroz passou por ela. Então, Jó está dizendo assim, olha, o homem ele consegue avançar tanto com a tecnologia de mineração que ele vai aonde nem as aves vão. Ele cava tão profundo e acha pedras e metais preciosos tão profundos que é lugar de densas trevas. Nem a luz chega, mas o homem chega. Nenhum animal chega, mas o homem consegue chegar pelo fato dele ser criativo, dele produzir tecnologia para minerar essas coisas. Verso 9. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde a raiz. Faz sulco nas pedras. Seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios de água para que não gorjetem. Tira para a claridade o que estava escondido. Então Jó aqui está louvando a sabedoria humana, esse conhecimento tecnológico do homem, essa ação tecnológica de mineração do homem, que ele está olhando talvez para o que de mais avançado tinha que na época que ele conhecia, ele dizia, olha como o homem consegue fazer essas coisas impressionantes, de achar metais preciosos na terra. Mas aí vem uma pergunta aqui, bem filosófica de Jó. Verso 12. Mas, apesar de tudo isso, mas, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata. Nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Olha o que ele está dizendo aqui. Com tudo isso que o homem faz, ele ainda não sabe onde está a verdadeira sabedoria. E pelo avanço tecnológico, ou pelas riquezas que a tecnologia nos permite encontrar e ter, a sabedoria não pode ser comprada. O lugar do entendimento não pode ser achado no entendimento verdadeiro. Ele vai continuar, mas vamos para o verso 23. Diz o seguinte, Deus conhece o seu caminho, o caminho da sabedoria. Só Ele sabe onde ela fica, pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força dos ventos e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou-a, e disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Que texto maravilhoso, gente. Jó começa dizendo a grande avanço tecnológico entre os homens. Eles conseguem fazer coisas impressionantes. Eles pisaram na lua, inclusive. Mas onde se acha a sabedoria verdadeira? Onde se acha entendimento sobre a criação e sobre todas as coisas? O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Há uma sabedoria em Deus muito maior do que a sabedoria do método científico. Há um progresso de salvação acontecendo nas mãos do Senhor, muito maior do que qualquer progresso tecnológico que nós vemos. Há uma grandiosidade sendo feita por Deus em toda a criação, muito maior do que qualquer feito tecnológico que o homem já fez. E Jó está louvando isso. Nós encontramos verdadeira sabedoria no Senhor. Maior do que isso aqui nas nossas mãos, é o livro que nós temos aqui também nas outras mãos.
Muito maior. Há muito mais sabedoria que nessas páginas, né, mais antigas, escritas lá há 2000 anos atrás, do que nas novas tecnologias. O cristão precisa ter isso em mente. Nós não somos dependentes da ciência e do conhecimento tecnológico, nem dos seus avanços. Se nós vamos para uma cidade no futuro, se a Nova Jerusalém é uma cidade que nos espera, não é a tecnologia que vai nos levar para lá. Deus, em Jesus Cristo, nos levará para lá através da cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho que precisa estar nas nossas mentes quando nós lidamos com a tecnologia do mundo de hoje. E de em todas as épocas. Deixa eu finalizar com algumas lições sobre isso. Primeira delas. Vamos começar um resumão desde o começo. Tá? Não demonize tecnologia. Amém, igreja? Não faça isso. Não ache que o microfone aqui é do diabo, o computador é do diabo, a gente não podia estar nem aqui com caixa de som nem nada. Você percebe que essas coisas aqui nos ajudam a louvar o Senhor. Nós estamos aqui fazendo isso e tudo aqui tem tecnologia ao redor. Então não demonize isso. Ela foi pensada por Deus, criada para nós, para que nós desenvolvamos ela para os propósitos de Deus. Portanto, a tecnologia é boa e útil. Às vezes a gente se fecha demais, se aliena demais, deixa de pensar nas coisas de Deus por achar que as coisas não são de Deus e são do diabo, quando nós deveríamos estar usando para o bem. Então não pense nisso. Nosso pensamento começa daí. Segundo, o mandato cultural é um mandato tecnológico. Lembre disso. Você está aqui, por mais que você não seja um cientista, nem um grande inventor, mas você faz tecnologia também. Você é criativo. Você produz isso. Então utilize a tecnologia para cumprir esse mandato de Deus. Não para se rebelar contra ele, mas para cumprir a sua vocação. Seja em qual área for, faça bom uso tecnológico. Você é mãe, tem tecnologia legal para ajudar você na criação dos seus filhos. Tem as que não prestam também, mas tem as boas. Você é um profissional, tem tecnologia para a sua profissão, para você fazer. Você é um pastor, tem tecnologia que ajuda o pastor a ser o melhor pastor. Então use da tecnologia na sua vocação, na sua área, de maneira santa, de maneira boa, para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você estiver na área tecnológica, honre a Deus ali. Se você você estiver em qualquer área que seja mais ligada ao progresso tecnológico, nós precisamos de cristãos nessas áreas. O mundo secular domina essas áreas porque nós cristãos tivemos muito preconceito com isso, entregamos isso na mão do secularismo, dessa visão evolucionária e tecnolátrica. Quando deveríamos ter cientistas, inventores, tecnólogos, gente na NASA, gente no MIT, gente aqui no Brasil fazendo tecnologia para a glória de Deus. Então vamos investir nisso também. Terceiro, isso aqui acontece às vezes muito com a gente. Não coloque as esperanças que você tem na tecnologia ou só na tecnologia. Às vezes você está passando por um problema e você tem uma tecnologia que pode resolver, que promete resolver, e você esquece de Deus às vezes. Deixa eu dar um exemplo caricato disso. Você já escutou aquela oração, ou já fez, eu já fiz, né? Tem alguém doente, aí você ora para o Senhor assim: Senhor, usa a medicina, Senhor, para curar o irmão. E acabou por aí a oração. Isso tem uma pontinha aí de Deus precisa da tecnologia para curar o irmão. Às vezes a gente deixa de orar, simplesmente dizer: Deus, cura o irmão. Cura direto aí, cura sobrenaturalmente. O irmão está morrendo agora, mas dá vida para ele aí, para ele ficar bem de novo. Mas a gente tem aquele medo, né, Deus usa aí a tecnologia para curar o irmão. Só uma pequena demonstração que às vezes a gente vai perdendo a esperança em Deus e colocando na tecnologia. Não tenho nada contra isso, tá, gente? Deus usa sim a ciência, Deus usa a medicina, claro. A gente não pode esquecer de orar a um Deus sobrenatural. A um Deus que não precisa dessas coisas para agir. Então não cuide com isso, lide com isso. Não coloque suas esperanças sempre na tecnologia ou só nela. Quarto, lembre da ilusão da independência de Deus. Lembre dessa ilusão que a tecnologia causa. Você se achar tão grande, tão poderoso, tem tantas ferramentas ao seu redor, tantas opções, que você vai ficando autônomo, achando que você é independente. E da ilusão também da liberdade que a tecnologia proporciona.
Eu sou livre porque eu tenho um carro, eu tenho um computador, eu tenho um smartphone, eu sou livre para fazer essas coisas, eu posso me relacionar com as pessoas lá do outro lado do mundo, eu posso viajar de avião, então eu tenho toda a liberdade do mundo. Cuidado! A tecnologia também aprisiona, também causa dependência. Há algo terrível nos nossos dias, que são pais e mães que têm a ilusão da liberdade tecnológica. Eu percebo isso às vezes nas mesas de restaurante, nas reuniões com mais pessoas, do tipo, eu preciso me livrar do meu filho, eu preciso ter liberdade dele aqui por um momento. Então o que eu faço? Eu uso da tecnologia, eu forneço tecnologia ao meu filho para que ele se entretenha ali tecnologicamente e eu fico livre para conversar com meus amigos, para fazer o que eu quiser, para ter um dia de folga, para qualquer coisa. Mas isso vai cobrar um preço seu e do seu filho. Quando ele ficar dependente da tecnologia que você está fornecendo para a sua liberdade. Achando que com isso você vai ser livre, que talvez o seu filho seja livre. Ele não vai chorar, ele não vai pedir nada, ele não vai dar trabalho. Quando nós pais fomos chamados para ter trabalho com os filhos. Os filhos dependem de nós, os bebês dependem de mim, da minha esposa. Mas nós queremos fazer eles dependentes da tecnologia para que eu possa ter liberdade. Isso é maléfico e diabólico. É uma ilusão, tanto da dependência quanto da liberdade que a tecnologia pode causar. Nós precisamos lutar contra isso também, sabendo que ela também aprisiona nossas mentes e corações. Quinto, e aqui é o principal lição aqui. Todas as outras são importantes, saia com essa batendo no seu coração. Cuidado com o sentimento de autonomia de Deus, da igreja e das pessoas que a tecnologia tem causado nos nossos corações. Assim como Babel foi um empreendimento de autonomia de Deus, nós temos os nossos empreendimentos pessoais desse tipo de autonomia de Deus, da igreja e das pessoas. Então você não precisa de uma torre de Babel ou de pisar na lua para se sentir autônomo. Você só precisa de um smartphone com 4G. Isso é suficiente. Se você tiver isso aqui nas suas mãos, você já está com um sentimento de autonomia. Porque isso aqui faz tudo para você. Isso aqui é uma rede de pessoas ambulantes que você tem na mão. De conhecimento, de tecnologia, de informação. Tudo na palma da sua mão para mostrar que você é autônomo e poderoso. Então, para que você precisa de Deus se você pode abrir o Google e ter todas as informações que você precisa? Fiquei doente. Google, né? Estou com dor de cabeça. Ele vai receitar várias coisas para você. Siri, preciso de um remédio para isso. Sei lá, ela vai dizer para você. Onde é a farmácia? Ela vai dizer para você. Você tem um tipo de voz divina no celular hoje em dia, então você não precisa mais do Senhor. Você pode resolver tudo falando com a máquina, não falando com Deus. Isso vai causando uma ideia de autonomia de Deus nas nossas mentes. Você pode falar com o Google, você pode falar com a Siri, que é a vozinha da Apple, né? Você pode falar com as outras inteligências artificiais dos nossos smartphones. Nós esquecemos de falar com Deus. Então, se há conhecimento aqui, informação, por que precisamos de Deus? Você pode também achar que você não precisa da igreja por causa disso. Aqui você pode assistir pregações de quantos pastores você quiser. Aqui você pode ouvir podcast de teologia, aqui você pode assistir os vídeos de teologia, aqui você pode ler blogs, aqui você pode ler e ouvir e assistir só os assuntos que você quiser, cristãos ou não. Você não precisa vir para a exposição do pastor todo domingo para dizer e tacar o dedo nos seus pecados. Você pode escolher aqui. Você tem uma Netflix evangélica no seu celular que você pode escolher qualquer tipo de coisa. E tem muita gente vivendo assim. Entendeu? Eu não preciso de igreja, não preciso das pregações, não preciso ir lá se eu posso assistir tudo na internet. E, aliás, eu posso escolher o que eu quiser assistir na internet. E você pode ter a sensação de autonomia das pessoas e dos irmãos. Porque aqui você se relaciona com várias pessoas. E aqui você se relaciona com quem você quiser. E a internet sempre lhe direciona para as pessoas que têm os mesmos gostos que você tem, que gostam das mesmas coisas que você gosta, que dá os mesmos likes que você, que vai aos mesmos lugares que você. Então você não vive muito com o diferente nas redes sociais. Totalmente anti-igreja. E as nossas mentalidades vão começando a ser produzidas aqui a partir disso. De uma tecnologia que está nas nossas mãos e representa o nosso poder. Nós temos que ter cuidado com isso. Velhos, adultos, jovens e crianças.
há um texto fantástico de João. Eu vou encerrar com ele aqui. João, 2 João, a carta do apóstolo João, verso 1, capítulo 1, verso 12. Ele diz o seguinte, 2 João 1,12. Talvez você nunca tenha pensado nesse texto como tecnologia, mas ele fala de tecnologia. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que nossa alegria seja completa. Percebe aí a tecnologia envolvida? Qual a tecnologia que o apóstolo João tem na época? Caneta e tinta. Não é pena e tinta, papel e tinta. Ele está dizendo, olha, eu tenho muita coisa para dizer ainda. Tenho muita coisa para escrever. Mas eu não quero fazer isso por meio da tinta e do papel, da tecnologia. Eu quero ir ter com vocês. Eu quero falar com vocês face a face. Assim a nossa alegria vai ser completa. O que ele está pressupondo aqui é que se ficar só no papel e na tinta, não tem alegria completa entre a igreja de Jesus. Não tem comunhão completa entre eles. Ele quer transcender isso. Nos nossos dias, João estaria falando, eu não quero ficar só no telefone e no WhatsApp. Eu quero ir ter com vocês face a face, falar com vocês, tocar em vocês, para que nossa alegria seja completa. Eu não quero ficar só assistindo no YouTube. Eu quero estar lá na igreja adorando com os irmãos. É isso que João estaria dizendo se ele estivesse hoje aqui. Nós temos que ter esse pensamento com a tecnologia. Tony Rank disse o seguinte: quando nos voltamos para Deus, descobrimos que a mais preciosa sabedoria e conhecimento não estão ocultas numa montanha, como no texto de Jó, ou embutida no mais novo aparelho, mas é encontrada em Jesus Cristo. Ele define o propósito e o significado de toda a vida. Ele orienta o que é realmente importante e valioso para nós nesta era digital ou em todas as épocas. Amém? Esse é o pensamento que nós devemos ter para a glória de Deus lidar com isso. Há um mundo de pontos sobre a tecnologia e devemos começar com esse tipo de cosmovisão cristã aqui. Vamos orar.